história não se apaga. Recorda-se. 1976. O Congresso norte-americano aprovava em outubro a Emenda Clark, que proibia qualquer tipo de ajuda a grupos rebeldes angolanos. 1977 corriam rumores não confirmados de violações à Emenda Clark. Os Estados Unidos estariam, de acordo com fontes da imprensa, a fornecer ajuda militar à UNITA através da Arábia Saudita. 1979. O executivo angolano anunciava em Luanda a promulgação da nova legislação sobre a atividade económica alusiva à indústria petrolífera, o que, segundo observadores, iria favorecer as empresas norte-americanas em Angola. De notar que o governo nunca retaliou a retirada unilateral da Cabinda Gulf Oil Company, nem nacionalizou ou confiscou qualquer bem ou interesse norte-americano, mesmo os que foram abandonados pelos seus proprietários. 1980. O senador Jesse Helms, republicano da Carolina do Norte, propunha a revogação da Emenda Clark. 1981. O governo angolano anunciava no dia 19 de janeiro estar disposto a continuar a trabalhar com os 5 ocidentais do grupo de contacto na solução diplomática do problema da Namíbia com a mediação dos Estados Unidos da América. Em abril ainda de 1981, o então secretário de Estado adjunto para a África, César Crocker, fazia um apelo ao Comitê de Relações Exteriores do Senado para que os Estados Unidos não reconhecessem a República Popular de Angola com o consequente estabelecimento de relações diplomáticas enquanto estivessem tropas cubanas no território angolano. 1983. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a abstenção dos Estados Unidos, exigia a retirada das tropas sul-africanas de Angola e o pagamento de uma indemnização pelos prejuízos causados pelas suas constantes agressões a Angola. 1984. O presidente José Eduardo dos Santos anunciava numa entrevista ao Washington Post, em outubro, o seu desejo de ver coincidir a retirada gradual dos contingentes cubanos do sul de Angola com a das tropas sul-africanas da Namíbia, território que ocupava ilegalmente a revelia das Nações Unidas. 1985. Encontro em março de César Crocker com Alexandre Rodrigues Quito para discussão de questões relacionadas com a independência da Namíbia e perspectivas de normalização das relações entre Angola e os Estados Unidos. Em julho ainda de 1985, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América votava a revogação da Emenda Clark. 3 dias depois, o governo angolano decidia suspender unilateralmente todos os seus contactos com os Estados Unidos da América. 1986, visita em janeiro de Jonas Savimbi aos Estados Unidos da América. Era recebido pelo presidente Ronald Reagan, pelo vice-presidente George Bush e pelo secretário de Estado George Shultz. Em 1987, segundo o New York Times, na sua edição de 1 de fevereiro, a CIA estava a utilizar a base aérea de Camina no Zaire para o trânsito de armas provenientes dos Estados Unidos para a UNITA. O exército angolano acusava, entretanto, os Estados Unidos da América de utilizarem as suas bases no sul do Zaire para treino e abastecimento dos rebeldes da UNITA, com o objetivo de se criar uma segunda frente de desestabilização, agora no norte, contra Angola. A administração Reagan informava o Congresso no dia 10 de julho que iria fornecer à UNITA ajuda no montante de 15 milhões de dólares, incluindo também mísseis Stinger. 1988, em janeiro, o governo angolano introduzia reformas estruturais no quadro de um amplo programa de saneamento económico e financeiro. O candidato democrata à Casa Branca, Michael Dukakis, declarava em julho ainda de 1988 que em Angola os Estados Unidos da América estariam contra a África, contrariando assim o nosso próprio interesse nacional, dizia o então candidato democrata à Casa Branca. Ainda não impulsado no cargo de presidente dos Estados Unidos, George Bush escrevia a Jonas Savimbi, segundo os comentaristas em Washington, fora o seu primeiro compromisso em política externa, garantindo a Savimbi a continuação da ajuda militar e diplomática. 22 de dezembro de 1988, na sequência de prolongadas conversações, era assinada em Nova Iorque, na sede da ONU, por mediação dos Estados Unidos, um acordo tripartido entre Angola, Cuba e África do Sul para a implementação da resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a independência da Namíbia, ao mesmo tempo que um outro acordo entre Angola e Cuba previa a retirada gradual do contingente militar cubano até o dia 1 de julho
de 1991. Na mesma altura, na sede das Nações Unidas, realizava-se um encontro entre o então Ministro das Relações Exteriores, Afonso Van Doonen-Binda, e, na altura, Secretário de Estado, George Shultz, que, de acordo com os observadores, iria abrir perspectivas positivas no relacionamento entre Angola e os Estados Unidos da América. 1989. No início da primeira quinzena de janeiro, enquanto o governo de Angola prometia oficialmente continuar a trabalhar com os Estados Unidos para reduzir a tensão na África Austral, a administração Bush anunciava o seu contínuo apoio à UNITA de Jonas Savimbi. E em maio de 1989, Herman Cohen declarava perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado que não haveria mudanças na política norte-americana de apoio à UNITA, até se chegar a um acordo político com o grupo de Jonas Savimbi. A OA exortava, no entanto, em junho, os Estados Unidos a abandonar o seu apoio à UNITA por forma a contribuir para uma solução de paz e de unidade em Angola. O governo dos Estados Unidos da América considera os ataques recentes contra a cidade de Soil e os complexos petrolíferos em Soil pela UNITA do Dr. Savimbi, incluindo de matar civis e ameaçar empresas, instalações e pessoal, um acontecimento extremamente grave. O governo americano considera também que ataques semelhantes por parte da UNITA do Dr. Savimbi são planeados quanto às instalações petrolíferas na província de Cabinda. Qualquer ataque na Cabinda ou em qualquer outro lugar contra instalações americanas vai ganhar a condenação mais forte por parte do governo americano, com implicações as mais graves para a organização responsável. Este fim de referência. O escritório americano em Angola está a mandar uma delegação chefiada pelo embaixador Edmund T. DeJarnette Jr. e acompanhado pelo observador militar Major Richard Fritz. Eles saíram de Luanda para uma visita à Cabinda para demonstrar a solidariedade do governo americano com as empresas e pessoal que estão lá, e para debater com as autoridades na Cabinda quanto à situação atual. Ainda no dia 22 de maio de 1989, era estabelecida em Badolit, terra natal de Mobutu Sese Seko, sob mediação do presidente zairense e perante 18 chefes de Estado africanos, um acordo de cessar-fogo entre o governo angolano e a UNITA. Mas a UNITA nunca respeitara o compromisso assumido em Badolit. Cerca de meia centena de congressistas democratas e republicanos dirigiram um convite formal para o presidente José Eduardo dos Santos se deslocar a Washington. E a 1 de outubro de 1989, Savimbi iniciava uma visita aos Estados Unidos. Avistava-se com o presidente George Bush e com alguns senadores e congressistas norte-americanos. 1991, no memorando ao secretário de Estado, de 7 de janeiro, o presidente George Bush confirmava que cada um dos signatários do acordo tripartido, firmado nas Nações Unidas no dia 22 de dezembro de 1988, estava a cumprir as suas obrigações. Savimbi só voltava aos Estados Unidos da América um mês depois, em outubro de 1991. Faltava praticamente um ano para as primeiras eleições gerais na República de Angola. Facto que aconteceu nos dias 29 e 30 de setembro de 1992, com vitória do MPLA, liderado por José Eduardo dos Santos. A segunda volta das presidenciais entre José Eduardo dos Santos e Jonas Malheiro Savimbi nunca viria a acontecer. Chester Crocker, o subsecretário de Estado norte-americano para os assuntos africanos, foi o diplomata que mais veio a Angola na década de 80 do século XX. No centro das conversações com as autoridades angolanas estavam sempre assuntos ligados à solução negociada para a ascensão da Namíbia à independência, nos termos da Resolução 435/78 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No Futum de Belas, no Palácio da Cidade Alta, José Eduardo dos Santos reafirmou sempre o desejo do governo angolano de se alcançar uma paz justa e duradoura na África Austral. Era a base para todas as outras negociações e conversações com os Estados Unidos.
A 16 de setembro de 1991, o presidente José Eduardo dos Santos era recebido pela primeira vez na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos era o republicano George Bush. Conversações basearam-se fundamentalmente nas questões relativas ao processo de paz em Angola, ao processo de democratização e todos os esforços que são feitos pelo governo tendentes à criação em Angola de uma economia de mercado. Essas conversações foram frutuosas. Eu informei o Sr. Presidente dos Estados Unidos sobre os esforços que o governo angolano desenvolve com vista ao acantonamento das tropas, ao estabelecimento de um calendário firme para a realização de eleições gerais multipartidárias em outono do próximo ano em Angola e todos os passos concretos que temos dado no sentido da liberalização da economia com vista à criação de uma economia de mercado. Faltava um ano para as primeiras eleições gerais em Angola, pelo que significava uma vitória político-diplomática do governo do MPLA, pois o líder da UNITA, Jonas Savimbi, havia sido recebido 2 dias antes em Abidjan, Côte d'Ivoire, pelo vice-presidente norte-americano Dan Quayle, que estava em digressão por alguns países africanos. Mas a presença pela primeira vez do chefe de Estado angolano em Washington e na residência oficial dos presidentes dos Estados Unidos era o resultado da estratégia diplomática do governo de José Eduardo dos Santos para avançar com a sua agenda de paz e reconciliação nacional. O MPLA contrapunha assim a influência política que a UNITA conseguira granjar em Washington desde que perdera Luanda a 11 de novembro de 1975. Com esta vitoriosa presença em terras do Tio Sam, José Eduardo dos Santos estava a um passo de normalizar as relações diplomáticas com os Estados Unidos da América. Mas para José Eduardo dos Santos chegar a Washington, houve um momento determinante. É que no dia 21 de março de 1990, durante os festejos da proclamação da independência da Namíbia, o presidente angolano tivera um encontro com o secretário de Estado norte-americano James Baker. O chefe da diplomacia norte-americana manifestava interesse de Washington em apoiar iniciativas para paz e estabilidade em Angola, ao mesmo tempo que encorajava o governo angolano a adotar um processo de negociações que levasse às eleições livres e justas no nosso país, facto que viria a acontecer nos dias 29 e 30 de setembro de 1992. Estados Unidos da América e Angola, uma amizade que está sempre a subir. 19 de maio de 1993. Foi intensa a batalha diplomática que Angola travou para merecer o reconhecimento de uma nação que tinha vencido a Guerra Fria. A abertura de escritórios junto da Organização dos Estados Americanos foi determinante para que existisse o reconhecimento em 1993. Esse foi o expediente para que nós tivéssemos uma presença física em Washington, uma vez que não tínhamos relações formais entre os nossos dois Estados. Isto decorre de alguns entendimentos que houve por força dos acordos de BICES. O presidente Eduardo dos Santos encontrou-se com o então secretário de Estado James Baker em Lisboa. Daí uma visita do presidente Eduardo dos Santos a Washington em setembro, creio. Os dois países entenderam abrir escritórios em Luanda e Washington. Portanto, foi um primeiro passo e era muito importante termos presença física em Washington para facilitar o diálogo, a concertação, toda a articulação político-diplomática da altura. Era a realpolitik a funcionar. Portanto, nossas relações tiveram vários contornos, marcados pela excessiva carga ideológica da altura, da Guerra Fria, mas a realpolitik funcionava. Portanto, tinham ocorrido avanços significativos no plano negocial com a UNITA. Tínhamos desenhado o processo para as primeiras eleições multipartidárias e, portanto, havia aqui avanços significativos que era preciso ter respaldo em passos na política e na diplomacia. Era preciso utilizar todos os veículos para fazer passar a nossa mensagem, porque creio que até então nós tínhamos uma forma de fazer sem esgotar todas as ferramentas. Portanto, essa foi uma via que nós exploramos com
algum sucesso, porque todos sabemos qual é a importância, qual é o poder que têm os meios de comunicação, nomeadamente o New York Times. Por exemplo, o Baltimore Sun, onde escreveu, creio, o primeiro artigo de opinião, é um jornal influente junto do poder político americano? Não tanto assim. Tem a sua constituency, mas não tem, digamos, a abrangência do ponto de vista de influência que tem o New York Times. Mas era preciso utilizar todos os canais, e o Baltimore Sun era um canal, uma porta que estava aberta e era preciso utilizá-la. 19 de maio de 1993. Faz agora 30 anos. Era uma quarta-feira quando o presidente Bill Clinton anunciava o reconhecimento oficial do governo angolano pelos Estados Unidos da América. Tenciono continuar a trabalhar com o governo de Angola e com a UNITA para que em Angola se alcance uma paz duradoura e uma democracia efetiva. Espero que os esforços dos Estados Unidos sejam úteis e estou confiante que o governo de Angola há de ganhar muito com o reconhecimento dos Estados Unidos proclamado hoje. Estados Unidos da América e Angola. Uma amizade que está sempre a subir. Em 1993, à altura do reconhecimento, as importações de Angola, portanto, produtos americanos, estavam estimadas em 174 milhões de dólares. No ano passado, as importações angolanas de produtos americanos foram superiores a 2 mil milhões de dólares. As exportações angolanas em 1993 rondavam os 2 mil milhões de dólares. No ano passado foram cerca de 19 mil milhões de dólares. Portanto, há aqui um grande incremento nas trocas comerciais entre os dois países. E não há dúvida que nota-se também a influência do programa de reconstrução nacional que está a ter lugar no país. Basta ver que, enquanto em 2004, por exemplo, no que diz respeito a máquinas industriais, Angola importou máquinas no valor de 5 milhões de dólares. No ano passado foram mais de 50 milhões de dólares, só para máquinas industriais. Em relação a aviões civis, em 2004, 4 milhões de dólares. No ano passado, 443 milhões de dólares. No que diz respeito a viaturas, 10 milhões, portanto, viaturas ligeiras e pesadas, novas e velhas. 10 milhões de dólares em 2004, 185 milhões no ano passado. De garantias e de reciprocidade de garantias nos investimentos. Certamente que este enquadramento jurídico vai criar um ambiente de maior confiança nos investidores dos dois países e contribuir para que as relações comerciais e económicas possam ter um incremento. Tem conhecimento, que tem influência, que tem uma certa intervenção, que podem realmente apoiar a estratégia do governo em vários aspectos, desde uma maior visibilidade e maior força política ou diplomática nos Estados Unidos, até uma maior intervenção comercial e económica, usando a experiência deles para apoiar as empresas angolanas que estejam interessadas em fazer essa internacionalização em território americano. Portanto, como país, temos todos os condimentos, temos todas as bases para beneficiarmos desta normalização de relações que aconteceu há 16 anos e realmente sermos um dos países africanos com mais influência nos Estados Unidos. Não é só o nosso petróleo e os interesses comuns que nós temos no Golfo da Guiné, mas há também o fator histórico. Afinal, os primeiros negros que chegaram aos Estados Unidos foram escravos angolanos. Os angolanos nos Estados Unidos desempenharam um papel na emancipação do homem negro. A história não se apaga. Recorda-se. Estados Unidos da América, Angola, 1993-2023. A história das relações diplomáticas entre a República de Angola e os Estados Unidos da América começa no dia 19 de maio
de 1993. 2 anos depois da normalização das relações diplomáticas com os Estados Unidos da América, José Eduardo dos Santos visitava oficialmente o país de Luther King e, com todas as honras, era recebido por Bill Clinton, o presidente democrata que está na história das relações entre os dois países. Em 1995, a Casa Branca sublinhava que a visita oficial de trabalho de José Eduardo dos Santos visava abordar questões bilaterais, nomeadamente o processo de paz, a reconciliação e a democracia. I'd like to say that I'm very pleased to welcome President Dos Santos and his party here to Washington. Gostaria de dizer que dou as boas-vindas com imensa satisfação ao presidente dos Santos e a sua comitiva aqui a Washington. O presidente tomou medidas corajosas em prol do processo de paz em Angola e achamos que isso é um fator que melhora muito as nossas relações com Angola. Outras coisas ainda precisam ser feitas, porque em vista das violações do cessar-fogo, mas nós achamos que o presidente dos Santos é uma figura crítica nesse processo e esperamos com ansiedade poder levar a cabo melhores relações com uma Angola já em paz e reconciliada. Excelência, Presidente Bill Clinton. Agradecer também pelo amável convite que nos fez para visitar os Estados Unidos nesta altura. Queria aqui reafirmar o nosso engajamento no processo de paz e firme. Faremos tudo para que esse processo seja irreversível. Respondendo à sua pergunta, a paz é possível, a paz já existe. Estamos convencidos com a assistência continuada dos Estados Unidos da América e da comunidade internacional em geral, a paz vai ser consolidada e uma nova página vai ser aberta em Angola. Nós marcamos a nossa presença aqui com o intuito de discutir questões que se prendem com relações bilaterais. Estamos convencidos que a nossa visita vai servir para aprofundar a amizade entre os Estados Unidos da América e Angola e que criaremos as bases para que floresça o intercâmbio comercial para que cada vez mais investidores estão em Angola para conosco se lançarem na aventura da reconstrução econômica consolidar a paz e a reconciliação nacional. Viemos agradecer pela ajuda que nos tem sido dada e pela assistência que também nos é dada para manter a paz, mas pretendemos passar da fase da ajuda e da assistência para o comércio e o investimento. Há setores em que trabalhamos desde há muito tempo com os Estados Unidos da América, onde há investimentos significativos dos Estados Unidos da América. Pretendemos que haja mais investimentos, não apenas no setor petrolífero, mas noutros setores da nossa economia também estão abertos. Estados Unidos da América e Angola, uma amizade que está sempre a subir. Em 24 de fevereiro de 2002, 2 dias depois da morte em combate de Jonas Savimbi, José Eduardo dos Santos estava em Washington para uma mini-cimeira africana. Ari Fleischer, porta-voz da Casa Branca, dissera na altura que os presidentes José Eduardo dos Santos de Angola, Festus Mogae do Botsuana e Joaquim Chissano de Moçambique iriam abordar com o presidente norte-americano George W. Bush questões relacionadas com as sanções ao governo de Mugabe do Zimbábue, da estabilidade política na África Austral, o desenvolvimento económico no continente africano e também o SIDA, a malária e a tuberculose, que provocavam milhares e milhares de vítimas no continente berço da humanidade. Mas a morte de Jonas Savimbi foi tema central nas discussões bilaterais entre José Eduardo dos Santos e o líder da Casa Branca. Bush dissera ao estadista angolano que encarasse de forma séria a oportunidade para um processo de paz aberto pela morte de Jonas Savimbi. O presidente dos Estados Unidos também pressionou José Eduardo dos Santos no sentido de seguir as recomendações do Fundo Monetário Internacional quanto à transparência nas contas do Estado angolano quanto à exportação de petróleo. Nesta visita aos Estados Unidos, poucos dias após a morte de Jonas Savimbi, José Eduardo dos Santos estivera à conversa também
com o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, com o secretário de Estado, Colin Powell, e ainda presidiu a um jantar em que estiveram presentes mais de 200 homens de negócios e académicos. O passo deverá ser o de silenciar as armas através de tréguas in situ que evoluam para um cessar-fogo geral. Em maio de 2004, José Eduardo dos Santos, já com o novo estatuto, era recebido na Casa Branca pelo republicano George W. Bush. Angola tinha sido eleita como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU em 2003. Em Washington, o ambiente era igualmente outro. Os Estados Unidos da América, da era George W. Bush, via Angola como um parceiro político estratégico no continente africano e em zonas críticas como o Golfo da Guiné e os Grandes Lagos. Os Estados Unidos da América queriam ver Angola a desempenhar um papel estabilizador na sub-região austral. José Eduardo dos Santos fez entre 1991 e 2004 4 visitas aos Estados Unidos da América. Só Obama não recebeu José Eduardo dos Santos, mas encontraram-se na cimeira do G7 em L'Aquila, na Itália, em 2009. Estamos muito lisonjeados pelas palavras amáveis que preferiram a respeito do governo, da minha pessoa, e neste momento eu sinto-me como capitão do navio que sobreviveu a todas as tempestades e chegou a um porto seguro. Depois do encontro que mantive ontem com o presidente George Bush, torna-se cada vez mais evidente que acrescenta a confiança e a cordialidade entre os nossos dois países e que se dissiparam por completo as nuvens que possam ter existido no passado. Nós vamos continuar a dar uma atenção muito especial ao nosso relacionamento com os Estados Unidos da América. Angola satisfaz já em mais de 7,5% as necessidades energéticas dos Estados Unidos e com a prorrogação do prazo de concessão do Bloco Zero a uma empresa americana. Essa tendência vai seguramente aumentar, alargando-se também a exploração do gás liquefeito, LNG, para o mercado americano. Neste particular, e de modo a proporcionar maior equilíbrio à balança comercial entre os dois países, o governo angolano gostaria de contar com o apoio das agências públicas seguradoras de crédito à exportação, incluindo o Exim Bank dos Estados Unidos, na cobertura de seguro de crédito de projetos de impacto econômico no domínio dos equipamentos e infraestruturas de grande vulto. Refira-se a título de exemplo a renovação da frota comercial da nossa companhia aérea de bandeira, a TAG, incluindo a aquisição de aviões Boeing, a formação de pessoal técnico e de gestão, a assistência à gestão, a reestruturação da área industrial e a adequação das infraestruturas aeroportuárias. Um outro exemplo diz respeito à construção de um novo aeroporto internacional em Luanda, a construção de vias rápidas e a construção de habitações econômicas de média e alta renda.